Louvado seja Jesus Cristo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Boa noite para todos. Existe um peso da palavra de Deus sobre de quem sobe aqui, muito enorme. Existe um temor muito grande sobre a minha vida, sempre que eu estou por aqui. E eu gostaria que esse mesmo peso estivesse sobre a vida de vocês, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela restaura e ela cura. Feche teus olhos, curva as cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor fale com o teu povo através da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, que vem de mim, não seja pregado essa noite, Pai, para que o Senhor seja engrandecido. Abra os corações, Pai, em nome de Jesus. Estejam os corações como uma terra fértil, Pai, para que a Tua palavra venha e gere frutos, gere quebrantamento, gere arrependimento e, acima de tudo, que gere salvação sobre esta igreja, em nome de Jesus. Venha com Teu poder e com a Tua glória. É por isso que eu oro neste momento, em nome de Jesus Cristo. Aplaudam a Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos 14. Capítulo 14, versos 7 e 8. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar no telão comigo, amém? Estou com a versão aqui Nova Almeida atualizada, NAA, em nome de Jesus. Assim diz Romanos 14, versos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos é para o Senhor que morremos. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguem sentir quanta esperança há nesses versos. É um mundo tão caído, tão desesperador, todas as coisas. O Senhor, Ele chega em nós e fala: você pertence a mim na vida e na morte. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, que Ele ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O ponto dessa passagem aqui, antes de ir para o próximo livro, onde eu darei continuidade, onde eu irei enriquecer essa mensagem, o ponto principal aqui está neste verso e nesta palavra: para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Se Ele é meu Senhor, isso significa que Ele tem total autoridade, governo e total direito de comando sobre a minha vida. E deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui essa noite e você ainda não entregou a tua vida a Jesus, deixa Jesus ser o teu Senhor. Porque certamente se Jesus for o nosso Senhor, a nossa vida vai bem. Por que que vai bem? Porque Romanos 8:28 diz o seguinte: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, o que significa isso? Significa que eu o amo de coração, porque eu observo e eu obedeço os teus mandamentos. Como diz no livro de João 14:15. Se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Então, se eu obedeço aos mandamentos de Deus, significa que Ele é o meu Senhor. Preste muito bem atenção: Jesus Cristo não é Senhor de quem não é obediente. Então, se de um lado, eu vou tentar ficar aqui. Intercedam por mim para mim ficar aqui no meio. Se por um lado nós recebemos das bênçãos espirituais e terrenas do Senhor sendo obedientes, por outro lado, o que é que acontece com pessoas desobedientes? Isso nós iremos ver na palavra. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 4. Livro do Gênesis 4. Quem achou, diga amém. Livro do Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Somente até aqui. Daqui a pouquinho a gente vai para o restante. 5 frases para não atrasar. Eu estou de olho no relógio que os irmãos já ficou, mano. Estou ligado. 4 frases para resumir quem foi Adão e Eva.
Primeira frase: os primeiros seres humanos a serem criados por Deus. Por que é que eu estou dizendo aqui algo básico, que todos aqui deveriam saber, todos aqueles que caminham com Jesus Cristo? Porque tem pessoas aqui que não sabem. Tem pessoas aqui que não sabem quem é Adão e Eva, acham que é uma historinha, mas não é. É uma história verdadeira. Segunda frase, estou resumindo quem foi Adão e Eva. Os primeiros seres humanos a serem criados por Deus. Qual é a segunda frase para resumi-los? Os primeiros a viverem dentro da maravilhosa bondade, misericórdia e usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que somos povo dele. E também foi os primeiros seres humanos que andaram com Deus. E por outro lado, se eles foram abençoados, se eles viveram ali dentro das riquezas do Senhor, dentro do jardim plantado no Éden, por outro lado, preste atenção, foram os primeiros seres humanos a receberem ordens diretas de Deus. Quarta frase: os primeiros seres humanos a serem desobedientes a Deus. Quinta frase: isso vai assustar, mas vai curar, até o final cura. Os primeiros seres humanos a serem amaldiçoados por Deus por conta da desobediência. Sabendo aqui então quem foi resumidamente Adão e Eva, eu vou citá-los mais à frente. Você pode estar se perguntando para mim: pô, mas quem é este Deus que abençoa, que pune e que amaldiçoa? Deixa eu dizer para vocês quem é este Deus. Este Deus é o Deus que está lá no começo do livro do Gênesis 1. Sabe o que ele fez? Quando ele viu que era tudo trevas, ele disse duas palavras com exclamação: haja luz. E depois, o que é que esse Deus fez? Haja um firmamento entre as águas. E esse firmamento ele deu o nome de céus. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque talvez tenham pessoas que se esqueceram do poder de Deus. O quanto ele é grandioso, o quanto ele é poderoso. Ele é o criador de todas as coisas. Então, se eu estou diante de um Deus que é poderoso, que é criador de todas as coisas, não existe nada, meus irmãos, que ele possa me pedir que eu não devo fazer. E pregador, o que aconteceu no terceiro dia? Ele viu um montão de águas e ele falou: águas, vai para um canto, apareça porção seca. Essa água que eu levei para lá, chama de mares. E a porção seca, terra. Vocês estão compreendendo o tamanho desse Deus que nós servimos? Sinta o poder desse Deus sobre a tua vida essa noite. E o que é que aconteceu? Então, no quarto dia, deixa eu tomar uma água. Vou ficar no meio. E o que é então que aconteceu no quarto dia? Mas antes de ir para o quarto dia, deixa eu lembrá-los que no mesmo dia em que o Senhor criou os mares e a terra, Ele disse assim: que a terra produza relva, que haja semente, que produza ervas que produzam sementes, e árvores que produzam frutos. E então o que houve no quarto dia? Ele disse que haja 2 luzeiros, um para controlar o dia e outro para controlar a noite, e também haja as estrelas. E o que houve no sexto dia, quinto dia, desculpa, que o mar seja povoado por seres vivos e o céu seja povoado por aves. E o que é que aconteceu no sexto dia? Seres vivos apareçam. Apareçam seres vivos, animais selvagens, animais domésticos. Calma aí, deixa eu criar também o ser humano. É este Deus que ordena as coisas para nós, assim como ordenou para Adão e Eva. É um Deus que criou todas as coisas. Não existe nada que este Deus não possa solicitar de nós. Em que momento? No momento que nós estamos caminhando com Ele. Porque em determinado momento houve uma ruptura da presença de Deus e o Espírito de Deus também saiu da humanidade. Isso é dito bem lá no comecinho. Isso foi restaurado com o tempo. Mas antes da gente chegar lá, vamos dar continuidade em Gênesis 4. Pode colocar no telão, em nome de Jesus. Vou dar continuidade a partir do 2. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Lembrando rapidamente que nós estamos falando aqui de pessoas que desobedeceram a Deus. E eu vim aqui para mostrar as consequências para vocês, em nome de Jesus. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor.
Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Esses pequenos trechos, pequenos versos que eu acabo de ler, o que está mostrando para nós aqui, para enriquecer essa mensagem, está mostrando o erro de um homem diante de Deus, que é o erro de Caim. Enquanto eu vou aqui trazendo alguns entendimentos sobre essa passagem, eu gostaria que você fosse meditando nos teus erros diante de Deus. Algo que me deixou bem assim pensativo, onde eu fiquei meditando muito, onde Deus tratou a minha vida. Tudo aquilo que nós pregamos aqui, Deus primeiro trata a gente para que a gente venha e traga para a igreja. Onde foi que Deus me pegou e começou a me tratar? Logo no comecinho, do verso 3, diz o seguinte: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra, Caim e Abel o ofertaram. Depois de um certo tempo, se quiser colocar no telão para mim, mídia, por favor, Gênesis 4, 3, deixa aqui que eu vou aprofundar um pouco em cima disso. Horário. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, eles foram ofertar. E esse certo tempo, eu fiquei pensando, eu falei, o que é esse certo tempo? Por que esse certo tempo está aqui? A palavra não fala, mas eu comecei a imaginar. Porque logo depois disso vai falar de um erro de um homem e o acerto de outro. E eu fiquei pensando, por que esse homem errou? E eu falava, Deus, o que significa isso? O que o Senhor quer falar comigo dessa palavra? E aí eu comecei a me aprofundar, eu comecei a pensar. Eu falei o seguinte, eu pensando, ao fim de um certo tempo. Será que ao fim de um certo tempo significa que o quê? Significa que Caim e Abel, eles foram ali sendo instruídos para chegar nesse tempo de oferta? Ou será que eles já entregavam oferta? Será que eles já ofertavam? Será que eles já se entregavam diante de Deus? E aí de um tempo passado, ao fim de um certo tempo, este homem ele começou a pisar na bola com Deus. E aí enquanto eu meditava nisso, eu fiquei pensando quantas vezes eu fui falho. Onde eu deixei as emoções tomar conta do meu culto a Deus. Onde eu deixei as brigas com alguns irmãos tomarem conta do meu culto a Deus e eu entregar um culto ruim igual o de Caim. Quantas vezes eu já entreguei bem e de um tempo para cá eu comecei a entregar mal. Problemas no trabalho, brigas com os irmãos da igreja, fazendo com que eu desagradasse a Deus com o meu culto, com as minhas ofertas. Então isso é algo para que a gente possa pensar como era a minha vida antes. Isso aqui principalmente para quem já caminha com Jesus. Como era a minha vida antes? Eu entregava como Abel, eu agradava ao Senhor. Aí depois, ao fim de um certo tempo, eu parei de entregar e agradar ao Senhor. Eu comecei a desagradar ao Senhor, porque de repente eu entrei em alguns problemas. De repente eu entrei no piloto automático. De repente eu comecei a entregar um culto como um profissional. Então eu venho aqui, prego, canto, arrumo minhas coisas e vou embora. E não foi nada para Deus. E Deus ele tratando o meu coração, porque eu já passei por crises onde problemas com pessoas afetaram o meu culto diretamente. Eu estava me comportando como Caim. A gente não sabe o que aconteceu com este homem, para que ele fosse rejeitado por Deus, para que a oferta dele fosse rejeitada. Mas isso é uma coisa para que a gente possa pensar. Eu entregava de todo o meu coração. Eu vinha à igreja com alegria. E o culto, como a palavra diz para nós, é o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que a minha vida é uma vida de culto. Aí eu briguei com alguém, eu voltei a pecar, eu voltei a cair nos pecados que eu não caía mais. Aí eu briguei com um pastor, agora eu vou voltar a ver pornografia. Não permita que as tuas emoções, que os teus problemas, que tudo aquilo que você faz na tua vida interfiram a responsabilidade que você tem diante de Deus. O Deus que nós servimos, Ele exige um sacrifício vivo, santo e agradável. Não permita que as tuas brigas em casa reflitam no teu culto a Deus. Não permita que o teu trabalho interfira no teu culto a Deus. Não permita em nome de Jesus Cristo. Dando continuidade na palavra. Dando continuidade, depois que Caim ele é rejeitado por Deus, juntamente com a tua oferta,
ele fecha a cara, ele fica emburrado. E aqui tem uma revelação muito grande, onde eu falarei em alguns instantes. Depois dessa cena, o Senhor, a palavra diz que então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Pode deixar aqui na tela. Eu venho ministrado isso que eu vou dizer agora, por onde eu passo nesses últimos tempos, porque foi uma palavra poderosa que o Senhor me deu. 2 Coríntios, não precisa colocar aqui, 2 Coríntios, para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Diz que a tristeza, segundo Deus, ela é boa. Agora eu estou usando minhas palavras. Ela é boa, porque ela produz arrependimento e salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. E o que houve aqui com Caim? Deus está dando a oportunidade para que ele se entristecesse segundo o coração de Deus. Só que Caim decidiu se entristecer segundo o mundo. Como isso, pregador? Ele não se entristeceu porque ele entregou um culto ruim. Ele se entristeceu porque Deus aceitou o irmão. Então o que entrou no coração dele foi a inveja. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos aqui? Principalmente para quem já está caminhando, vai, vamos falar. Vamos lá. A gente vê o irmão aqui sendo usado por Deus e só que aí Deus está trabalhando no nosso coração e a gente fecha a cara, pastor Eduardo. E aí, ao invés da gente olhar para o nosso problema interno do nosso coração, a gente acaba colocando a culpa no irmão. Mas o irmão não tinha nada a ver. O irmão só estava entregando o que ele tinha de melhor. Então Caim, ele decidiu se entristecer segundo o mundo. Isso significa, primeiramente, tudo que vem do alto, toda a repreensão que vem de Deus para nossas vidas é maravilhosa. Pessoas completamente caídas, pessoas completamente desorientadas pelo pecado. O que é que Deus tem que fazer? Passar a mão na cabeça? Não, Deus tem que repreender mesmo. E Deus usa pessoas para repreender essas pessoas. Deus usa pessoas de Deus, pessoas que são dadas por Ele para repreender outras pessoas, mas isso é amor. Isso é amor. Meus irmãos, todas as vezes que vocês forem repreendidos por um erro, agradeçam. Agradeçam. Diz assim, em nome de Jesus, obrigado por essa repreensão. Senhor, repreende nós, Senhor, em nome de Jesus. Porque a repreensão, segundo Deus, é para arrependimento e para a salvação. Mas a tristeza do mundo é para a morte. Vou acelerar agora. Muito direto. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. E aí depois, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Deixa eu melhorar isso aqui para que vocês possam entender de uma forma mais profunda a gravidade disso aqui que Deus está nessa conversa com Caim. Vou usar um caso atual. Os irmãos falam que, às vezes vocês falam uns negócios pesados. Hoje eu vou falar um negócio mais... Tem que falar, vai, tem que falar. Não precisa nem falar se você viu ou não, mas recentemente saiu na internet, em todos os lugares, um caso de uma mulher que traiu o marido, e o marido matou os 2 filhos e se matou. Talvez, se vocês não virem, vocês estão sabendo agora. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu quero mostrar para vocês como é que funciona o pecado estar à porta. Para que vocês possam compreender o quão perigoso é a gente avançar em desobediência a Deus. Imagina essa mulher aqui desse lado, assim, ó. Imagina uma porta e o amante dela desse lado. Beleza? Eu não sei se ela era crente, mas se é crente, Deus fala no ouvido: não abre a porta, não peca, não trai, fica de boa, não faz, vai dar ruim. E é igual aconteceu aqui com Caim. Então a mulher estava aqui e a porta aqui, e ela fala: não, vou com o amante. Pá. E o pecado estava à porta esperando ela, o amante. E aí aconteceu a desgraça toda que aconteceu. Se essa mulher não abre essa porta, se ela não sai com o amante, possivelmente a família dela estaria viva hoje. Deixa eu dizer para você o porquê. Porque o teu pecado não abre sepultura só para você, mas para todos que estão em sua volta. A tua família morre, você perde o teu trabalho, a tua empresa vai embora. É isso que o pecado faz com as nossas vidas. Destrói casamento, relacionamento com o filho. As pessoas matam, as pessoas estrupam. E é isso mesmo que acontece por conta do pecado. Desobediência a Deus. Sejam pessoas obedientes para viver a plenitude de Cristo.
Vou acelerar. Vou acelerar, pastor Eduardo. Daqui a pouco o Juliano tá assim, ó. Cadê ele? Ele falou pra mim. Vamos lá. Tô partindo já pro final. Não é fácil trabalhar no horário. Tenho problemas. Vou aprender com o pastor Eduardo. Gente, se vocês quiserem ser alinhados mesmo, colhe esse cara, mano. Colhe esse cara. Esse cara é bom demais. Quando a gente chegou na igreja aqui, eu e a Natasha e minha esposa, a gente não era nada. Esse cara acreditou na gente e hoje a gente está onde nós estamos. Pra glória de Deus. Mas o dom que esse cara carrega aqui é inexplicável. Cola nele, mano. O telefone dele tá na placa lá. Além dessa consequência terrível que acontece na vida, vou adiantar que não vou ler mais. Além dessa consequência terrível que aconteceu na vida desses dois irmãos que desestruturou toda uma família, o primeiro assassinato da história da Bíblia foi entre irmãos por conta de um culto mal entregue. Além dessa terrível tragédia de um irmão matar o outro, existe uma outra consequência grave que acontece em nossas vidas quando nós não queremos ou nós não somos pessoas obedientes. Me pergunte, o que é? Um pouquinho mais à frente na palavra, vai dizer que Caim, ele começou a vida dele, ele começou a viver depois do pecado que ele cometeu contra o irmão, como um errante e um fugitivo. E ele também recebeu um sinal de Deus. E aí, enquanto eu meditava nessa palavra, isso para que os ouvintes entendessem melhor o que eu estou falando aqui. Talvez vai doer, mas vai sarar no final. Porque Deus cura, a palavra de Deus cura no confronto mesmo. Eu já fui curado, a minha vida, a minha conversão começou num confronto duro contra os meus pecados. Mas deixa eu te falar aqui, o que eu entendi, o que é você ser um fugitivo, errante diante de Deus. Imagina uma pessoa que é casada. Imagina um casal da igreja aqui, eu não vou citar nomes para não ficar chato. Mas imagina que esse casal é uma bênção, eles estão aqui na igreja, já foram abençoados pelas bênçãos espirituais do Senhor, já foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e eles andam em novidade de vida. Aí de uma hora para outra, por alguns problemas desse casal, ele começa a se dividir. E aí o homem arruma uma amante. Nesse momento Deus está falando muito no ouvido dele. Ô velho, tá errado. Para. O Espírito Santo fala, gente. Fala ou não fala? Ô, não vai não. Não vai trair sua esposa não. Para com esse adultério. Encerra essa conversa. Encerra esse relacionamento. Deus está falando com alguém aqui. Encerra. Acabou. Encerra. Só que aí o homem fala, não, eu vou continuar. Porque eu estou apaixonado. E eu vou viver uma vida nova. E eu vi lá que as pessoas na internet falaram que eu tenho que viver uma vida feliz. Mentira, isso é do Satanás. Pode parar com essas ideias aí. Pode parar. Aí o homem fala, vou embora com minha amante. Você vai entender. Foi embora e largou a mulher aqui. Aí esse cara chegou em outra igreja. E ele até carrega uma Bíblia debaixo do braço. Mas esse cara, ele está vivendo como um fugitivo, um errante. E ele tem o sinal de Deus. Qual que é o sinal de Deus? Ele carrega até uma Bíblia debaixo do braço. Ele até ora na sala de oração. Só que ele está como fugitivo. Deus não tem parte com essa pessoa. Porque ele pecou, ele não se arrependeu. E ele já havia sido abençoado pelo Senhor. Isso é ser fugitivo, errante. E eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir isso para dizer o seguinte: eu pequei, eu preciso me arrepender aqui. Agora eu preciso largar o meu pecado e voltar lá para onde eu caí. Eu vou suavizar um pouco mais aqui. Talvez eu estava numa igreja, aí eu briguei com todo mundo lá. Aí eu fui para outra. Você está aqui como fugitivo errante. Você tem que voltar lá, resolver os teus problemas, e aí depois você volta. Não deixa os B.O. para trás. Resolve os problemas. Se arrepende. Não dá mais um passo da forma que você está. A tua vida não vai para frente. Não adianta gabinete pastoral sem arrependimento. Não adianta você ficar carregando uma bagagem de pecado que você acha que você é o bonitão certo, para achar que você vai ser curado pelo pastor Eduardo no momento de gabinete. Não vai. Você pode chamar todos os pastores dessa igreja. Se o Espírito Santo que falou ao teu coração para você não pecar, para você se arrepender, o que o pastor Juliano, o pastor Eduardo, ou eu, ou outro, qualquer outra pessoa daqui vai conseguir fazer por você? Nada.
Não dá mais um passo. Apaga essa mensagem. Manda a amante embora. Exclui a mensagem do WhatsApp. Para de brigar dentro da empresa. Para de ficar falando mal do chefe. Para que essas coisas não são de Deus. Essas coisas não agradam a Deus. Para de conversinha. Para de curtir coisa que você não deve no Instagram. Para. Encerrou hoje. Sabe o que foi dito para nós ontem? Lá na sede. Pelo pastor Wando, apóstolo Wando. Chegou o momento da gente caminhar com uma fé radical e ser obedientes a tudo. Sabe aquela irmã que gosta de ficar curtindo as fotos dos varão? Chega. Sabe o irmão ventilador? Vou fazer porque essa eu gostei. Como é que é o irmão ventilador? Ele tá aqui, ó. Aí passa uma mulher, ele... Chega. Eu aprendi com meus líderes. O assunto é sério. Nós podíamos estender essa mensagem aqui durante muitas horas. Eu poderia falar para vocês das dores que Davi sofreu na vida dele por conta do pecado. Eu poderia falar dos problemas da alma, na alma dele que foi gerado. Mas eu poderia também falar dos problemas físicos. Tem pessoas que têm depressão, ansiedade. Tem pessoas que estão com feridas por todo o corpo por conta do pecado. Faça um voto com Deus essa noite. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Deixa Jesus ser o teu Senhor. Deixa Ele governar a tua vida, que você verá grandes coisas. A palavra garante isso para nós, pastor Carlão. Garante para nós que nós teremos um bom futuro com Jesus Cristo. Não tem como caminhar com Jesus Cristo em desobediência. Após um determinado tempo, já estou caminhando para o final e agora é verdade. Pregador, né, quando fala isso se arrepende dos teus pecados. Viva como Jesus Cristo viveu. Faça de tudo para ser dessa forma. A santidade do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós temos esse acesso diretamente. Não dê mais um passo na tua vida sem parar de fazer coisas que ferem diretamente a santidade de Deus. Depois de um determinado tempo, desses pecados citados na Bíblia, Gênesis 4, Gênesis 5 também vai falar um pouco ali de algumas coisas. E aí Gênesis 6, no começo do livro do Gênesis 6, diz que Deus diz que o Espírito dele não agiria para sempre na humanidade, porque estes são carnais. Então, em determinado momento, o Espírito de Deus ele sai da humanidade. E aí de lá para cá, só tragédia. Foi cada vez pior tudo. A Bíblia mostra isso para nós, e a nossa realidade mostra isso. Faça umas pesquisas. Veja como era um tempo atrás. Veja-se agora os números de estupro, assassinato. Todo tipo de maldade não subiu. E a tendência é piorar. Porque Jesus disse isso. Até que Ele venha, as coisas seriam piores. Mas nós temos uma garantia que nós já somos vencedores. Quem está com Jesus Cristo já é vencedor. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por um lado, a Bíblia fala para nós, Deus mostra para nós, que o Espírito dele seria tirado da humanidade, porque aqueles eram carnais. Só que aí por outro lado, já havia um plano de salvação para esses mesmos seres humanos, maus, caídos, de coração duro, endurecidos, sem o Espírito de Deus. Se você pegar a Bíblia, depois do livro do Gênesis e alguns livros para frente, principalmente nos livros dos profetas, vai dizer para nós sobre essa esperança de restauração desse período sombrio que nós passamos. Por exemplo, no livro de Isaías 7,14, diz o seguinte: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e esse filho será chamado Emanuel, Deus conosco. Aquele mesmo Deus que se afastou da humanidade, Ele retornaria através da pessoa de Jesus Cristo. É uma graça maravilhosa. Nós não merecíamos nada disso, mas Deus decidiu dar o teu filho por nós, para que a gente tivesse vida em abundância, para que a gente vivesse bênçãos terrenas, para que a gente tivesse uma boa vida financeira, para que a gente tivesse um bom casamento, para que a gente se reconciliasse com os nossos filhos, para que a gente fosse morar no céu. Eu não sei você, mas a minha expectativa não está neste mundo. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu.
Eu não quero viver aqui para sempre, eu quero ir para o céu. Custe o que custar, eu quero morar na eternidade, eu quero ser salvo por Jesus. E existe essa promessa. E no livro de Isaías 9:6, diz o seguinte, estou resumindo, já caminhando para o final. Daquela que eu falei já estava, beleza? Nossa terra aflita não continuará na escuridão, pois um menino nasceu, um filho. E qual será o nome dele? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esta é a promessa para nós. Esta é a promessa para nós. Tudo bem, já entendi, pregador. Nascemos caídos no pecado, mas decidimos mudar de vida. Mas qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus Cristo. Não existe outra esperança. E o Espírito testifica. Vai sem microfone mesmo. Sem microfone. Amém? Todos os irmãos vão arrumando aqui, ó. E sem microfone. Ei, som. Mas desligou isso. Não. E então Jesus Cristo veio. A promessa existiu da parte de Deus para a restauração de todas as coisas. E então Jesus Cristo veio. E o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, mostra isso para nós. Ele veio, foi batizado por João Batista, venceu as tentações no deserto, e depois ele começou a obra dele. Pergunte para mim qual é a primeira frase que Jesus disse quando ele começou a pregar. Pergunte para mim, qual foi? Arrependam-se. Raça de víboras foi João Batista. Aí vocês não me pegam, não. Arrependam-se. Por que arrependam-se? Porque Jesus Cristo veio para salvar o povo dos pecados. Se não fosse por Jesus Cristo, nós teríamos sofrido a condenação que ele sofreu. Jesus Cristo na cruz, ele está ali pagando uma dívida impagável por nós diante de Deus. Então ele caminhou, ele peregrinou, ele pregou, ele foi humilhado, ele foi cuspido, tudo por amor a nós. E então Jesus Cristo foi crucificado. E a palavra diz que ele iria, mas ele enviaria um consolador, segundo a promessa sendo cumprida, o Espírito Santo habitando em nós. E onde foi que isso se concretizou? Atos 2. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Se o louvor quiser subir, pode subir. Em nome de Jesus.
havia uma porção de crentes ali, nessa expectativa, porque Jesus havia falado que ele iria, mas que ele enviaria um consolador. Enviaria um guia, alguém que iria ensinar eles também. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas o Espírito Santo em nós é a forma que Deus encontrou para nos salvar, para que a gente fosse pessoas obedientes. Eu não quero acreditar nessa hipótese, mas se você não consegue ser obediente de forma alguma, talvez o Espírito Santo ainda não esteja na tua vida, até hoje, até essa noite. Crendo na palavra, eu creio que muitos aqui serão batizados pelo Espírito Santo. E o que é ser batizado pelo Espírito Santo que nós acreditamos? A palavra diz que o Espírito Santo viria até nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Meus amigos, a partir do momento que você consegue chorar pelos teus pecados, que você tem a convicção dos teus pecados, é o Espírito Santo de Deus habitando no teu coração. Mas não é só para isso, obviamente. Nós que caminhamos com Jesus, nós estamos na expectativa de Jesus Cristo nos abençoar. Abençoar nossa casa, nossa família, nos curar de uma doença, abençoar a nossa vida financeira. Deus pode fazer isso por você e muito mais. Quem aqui já viveu isso? Ele faz. E então aqui para finalizar, lá no comecinho do livro de Atos 2 mostra o derramar do Espírito Santo, que foi promessa lá de trás que eu já disse, sobre aquela porção de crentes fervorosos que estavam ali na expectativa dessa promessa. Meus irmãos, se Deus fez uma promessa na tua vida, não desista. Ele faz mesmo, mas Ele faz no tempo dele. Ele sabe o que é melhor para nós. Há uns dias atrás eu fui ministrar essa palavra, uma parte dela, na clínica de reabilitação que nós acompanhamos, que a gente está ali servindo os irmãos. E eu dei um exemplo para os irmãos, e eu gostaria de dar esse exemplo também. Hoje eu sou pai, meu filho tem 2 anos. E eu fiz uma comparação da nossa relação com Deus, assim como eu tenho uma relação com meu filho. Meu filho, ele não tem noção das coisas, ele não sabe para onde ir, ele não tem noção que se ele subir numa escada sozinho, pode ser que ele chegue lá em cima e caia. Aí eu até brinquei com os irmãos, brinquei, mas isso é verdade. Eu pego na cabeça do meu filho assim, ó, não sei porque, irmãos, eu gosto disso. Filho, vem cá, deixa eu te ensinar, filho, é pra cá. É pra cá, filho. É pra cá, é assim que eu faço, filho, com você, porque eu sei o que é o melhor pra você. Nós somos a mesma coisa. Você não sabe para onde ir. Você pode achar que sabe, mas você não sabe. Quem sabe o melhor para a tua vida é Deus. E quem te guia é o Espírito Santo. Não se iludam com as coisas do mundo. Ah, meu trabalho está dando certo, estou ganhando dinheiro, mas minha casa está uma ruína. Não se enganem com o mundo. Deus, Ele faz tudo novo. É tudo. Não é só o trabalho, não é só o casamento. Ele restaura tudo. Então nós temos ali aquela porção de pessoas que receberam o derramar do Espírito Santo sobre a vida delas. E aí depois eles começaram a pregar essa palavra. Porque foi dada uma ordem para ele. Vocês vão ficar aqui até que vocês sejam revestidos do alto. E aí depois vocês vão. E aí eles foram, meus irmãos. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 convertidos. Preste atenção nessa pregação para a gente finalizar essa palavra. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus que realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram. É Pedro ali pregando para os judeus que mataram Jesus mesmo, de forma direta ou indiretamente, aqueles que apoiavam, mata, mata, mata. Ele continua a pregação dizendo: crucificando, vocês o mataram crucificando por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Olha o nível de pregação, onde quase 3.000 foram convertidos, pastor Carlão. Houve ali chave do carro, houve ali um mover para abençoar. Ah, vou te abençoar, vem para Cristo que você vai ser abençoado. Não, Pedro disse o seguinte: vocês mataram Jesus Cristo. E essa oportunidade Deus deu para Caim também. Quantas vezes Deus falou: Caim, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é certo. Aí a última chamada de Deus com Caim foi o seguinte: Caim, onde está seu irmão? O sangue dele, eu estou ouvindo da terra, está clamando a mim da terra. E aí quando eu vi essa passagem, eu falei: Senhor, o que significa isso para nós? Significa que Deus está dizendo assim, ó, preste atenção nisso. Vai doer, mas vai curar, em nome de Jesus.
meu amigo, cadê teu filho? Eu estou ouvindo o choro de abandono dele daqui. É necessário que você vá lá e se reconcilie com teu filho. Deus estava trazendo a oportunidade para Caim refletir naquilo que ele fez, no erro dele. Enquanto eu era ministrado por isso, Deus dizia para mim: tem pessoas que bateram em mulheres, mas eu estou ouvindo o choro dela, assim como eu vi o sangue de Caim da terra. É necessário que você volte lá e restaure tudo aquilo que você fez, porque você carrega ou não carrega o Espírito Santo de Deus. E aí beleza, aí depois da pregação de Pedro, passou aqui, ele deu mais algum, ele ministrou mais, mas eu já quero ir para o final, onde fala como é que esses homens se converteram verdadeiramente. Quando ouviram isso, quando o povo ouvia essa pregação, muito comovidos, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Eles ouviram: pô, nós matamos Jesus, nós o crucificamos, mas e agora, Pedro, o que eu faço? O que é que eu faço, Pedro? Eu não sei o que eu faço. E aí Pedro responde para eles: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Ou melhor, e vocês receberão o Espírito Santo de Deus. O que significa, meus irmãos, arrependimento? Eu olho para o meu erro, que o Senhor me confronta dentro de mim, eu digo para Ele: chega, viro as costas e começo a caminhar uma nova vida. Jesus Cristo nos capacita para isso essa noite. Feche teus olhos em nome de Jesus.